Pessoal, eu gostaria de dividir com vocês um caso que nós tivemos no Janus, na época era NPPI, há uns 10 anos atrás, mais ou menos. É um caso que ficou bem emblemático para nós e por isso que eu compartilho com vocês, que eu acho que é uma maneira de pensar no trabalho que a gente faz online, com alguns desdobramentos curiosos, né, e que acho que interessa muito para essa prática que a gente está discutindo aqui. Há 10 anos atrás apareceu uma cliente através do nosso e-mail pedindo para ser atendida. Essa pessoa morava fora do Brasil há alguns anos e tinha se mudado para outro país por trabalho, né, por motivo de trabalho, e estava procurando uma terapia, estava vivendo algumas questões lá, uns questionamentos na vida dela e gostaria de um apoio terapêutico. E ela nos procurou porque onde ela vivia, na cidade onde ela vivia, não havia nenhum terapeuta brasileiro. E isso era uma questão importante para ela, ainda que ela tivesse domínio da língua, né, e não houvesse uma dificuldade ou qualquer empecilho de comunicação, né, verbal nesse sentido com um terapeuta local, enfim, né, ou ainda que porventura falasse português e não fosse brasileiro. Ela queria que fosse um brasileiro. Então, essa questão é bem interessante. Esse foi o primeiro ponto, né? Ela queria alguém que fosse brasileiro para entender o que ela tinha para nos contar. Então, ela tinha sei lá, vivências afetivas, de relacionamento, familiares, que ela achava pouco provável que um terapeuta da nacionalidade do lugar onde ela vivia pudesse entender a forma como nós, brasileiros, costumamos nos relacionar, como costumamos vivenciar as nossas relações, né? E a nossa latinidade, vamos dizer, né? Ela achava difícil para outros povos, né, não habituados, não familiarizados com a nossa forma de se relacionar, pudesse ajudá-la ou sequer entender a nossa dinâmica. E isso era um ponto importante. Então, esse é o primeiro ponto. Quando a gente coloca, e já falamos nisso algumas vezes durante o curso, né, a quem se destina uma terapia online, um dos aspectos é para quem não mora no Brasil e não tem, né, à disposição um terapeuta ali. Então, não é só a língua sim, pode ser um empecilho, ou pode ser uma variável a se considerar, mas é a diferença cultural. E isso, essa pessoa trouxe esse aspecto para nós como uma coisa relevante. Ela queria alguém que entendesse como nós nos relacionamos, como o brasileiro se relaciona, o afeto do brasileiro, que é diferente e a gente acha que é diferente de outros lugares. Então, esse foi o primeiro ponto. Nós fizemos o atendimento, na época a gente chamava de orientação estendida, e foram as 20 sessões. Fui eu que atendi essa pessoa e tudo foi feito por e-mail, até por uma facilidade de fuso horário, né? Havia uma diferença grande e o e-mail foi uma opção interessante que facilitava o encontro, facilitava a sessão. E foi um trabalho muito bacana, foi muito pontual. Atendemos como na forma que a gente costuma falar, né, da terapia breve, e funcionou muito bem. No ano seguinte, essa mesma pessoa entrou novamente em contato, né, com o nosso grupo, com a nossa equipe, dizendo que ia precisar passar pelo Brasil para resolver algumas coisas do trabalho, algumas coisas familiares, e que se ela poderia agendar uma consulta comigo no consultório, né? E foi uma coisa meio surpreendente, não foi nós que recomendamos que ela fizesse isso, o atendimento dela já tinha se encerrado e dentro do grupo nós, né, questionamos isso e achamos que era uma possibilidade, que podia ser uma coisa interessante, né? E assim foi feito. Ela esteve aqui, foi ao meu consultório, nós trabalhamos juntas por bastante tempo e pouco tempo depois ela foi embora do Brasil novamente e eu passei a atendê-la por Skype. Então,
deixamos o e-mail e conseguimos achar um horário comum para que eu pudesse atender por Skype. E a gente às vezes usava vídeo, às vezes usava voz, às vezes ela falava, ai não, agora acabei de levantar, então eu prefiro só voz porque eu não estou em condições. E, então acho que foi uma coisa muito, sei lá, foi muito informal nesse sentido, qual que era a melhor forma de comunicação, né? E assim foi feito. Eventualmente ela vinha ao Brasil e aí ia ao consultório e mais recentemente ela acabou voltando, terminou lá o trabalho que ela tinha para ser realizado fora do Brasil, ela acabou voltando e periodicamente ela passa lá no consultório e faz chamamos de manutenção. Ela não é de São Paulo, então não é sempre que está por aqui, então ela faz uma manutenção. Isso já faz 10 anos. Então o que eu queria chamar a atenção para vocês não era tanto o que a levou a procurar a terapia, porque não era alguma coisa muito fora do que a gente está habituado a ver no consultório, algum caso muito singular, né? O que foi singular foi essa sequência. Primeiro, assim, dela procurar por uma questão cultural e não só do idioma, mas porque ela queria que fosse um brasileiro, ela achou que cabia melhor, né? Então a questão cultural aí prevaleceu, né? Não só da língua, mas da cultura. Essa extensão de vir, da possibilidade de vir a encontrar quem a estava atendendo, né? Através dos e-mails, que sequer tinha imagem, né? E ter essa continuidade mesmo. Então eu queria chamar a atenção de vocês de um aspecto muito outro, além dessa questão cultural, importantíssimo em qualquer terapia, como você deve saber, que é a formação do vínculo. Apesar dela sequer ter me visto, né, o vínculo foi solidamente estabelecido através dessas sessões que nós tivemos por e-mail. Então, isso é uma questão importantíssima de se ter em mente. O vínculo precisa estar estabelecido, precisa ser percebido como consubstanciado dentro do atendimento. É muito importante que tenha, porque é ele que vai garantir o compromisso do paciente com o terapeuta, né? Então, a gente trabalha a questão da internet de uma maneira de todas as maneiras possíveis que a gente consegue entender quase como um fenômeno, né, que entrou, avançou e se infiltrou em toda a nossa rotina, né? Então, estou falando do vínculo e quero falar do compromisso também. Quando a gente marca uma hora no consultório, quando a gente na terapia presencial, quando a gente tem uma hora marcada, a nossa vida, até um pouco antes da internet, sempre foi com hora marcada. Não é hora marcada para ir para a escola, hora marcada para ir para o trabalho, para ir, para voltar, para suas consultas, para entrevista, para reuniões, para buscar levar filho na escola, tudo é com hora marcada, né? Tudo sempre funcionou dessa maneira. A internet permitiu um certo caos nesse nosso hábito de funcionar minuto a minuto, tudo controladinho, tudo organizado, né? Então, quando a gente oferece a possibilidade de ser por e-mail ou de ser via Skype, isso é outra coisa que a gente tem que ter em mente. O e-mail, ele trabalha nessa nova dinâmica do tempo da internet. Quer dizer, a pessoa não precisa, essa sincronia não se impõe, né? A sincronicidade, a simultaneidade, ela não é forçosa, né? Ela pode funcionar muito bem e formar o vínculo da mesma maneira, né? Já esse atendimento síncrono, esse por Skype, que é sobre o qual nós estamos falando essa semana, ele exige esse compromisso de dia e hora, né? Como nos velhos tempos, como na terapia presencial. Tem que estar lá naquele dia, naquela hora. Esse é o compromisso do paciente e do terapeuta com ele também, né? Então isso mexe um pouco nessa nova dinâmica que a gente está se sentindo, né, envolvido, que é desse tempo estranho que é o da internet, que é esse tempo absoluto da internet, né? E o vínculo estando formado, a chance do compromisso se manter, do cliente comparecer no horário combinado, estar presente ou dar uma satisfação se por acaso acontecer alguma coisa ele não vai poder estar presente naquele horário, isso é fundamental. Esse é o compromisso. Se comprometer não é nem conosco só ou com o atendimento, se comprometer consigo mesmo,
né, de se colocar como sujeito de uma situação que elegeu um tratamento, que elegeu um acompanhamento, porque ele definiu que precisava daquilo. Então é um compromisso consigo mesmo, de levar a sério aquilo que ele resolveu fazer, né? E, então esse é um item muito importante que a gente tem que ter, não pode deixar de lado, que é a formação do vínculo. Então, estou falando, seja por Skype, que facilita um pouco, porque a gente está vendo a pessoa, a gente está olhando nos olhos, a gente está interagindo em tempo real, a gente está participando naquele momento da expressão da pessoa, a gente está observando a expressão dela, a linguagem não verbal. Então, a interatividade é muito diferente, é muito mais, vamos dizer, humanizado esse encontro, né? Então, aí parece ter uma facilidade para que esse vínculo se estabeleça, né? Mas eu estou chamando a atenção para alguns aspectos para vocês terem em mente. Então, esse caso que eu contei para vocês, como eu disse, o conteúdo em si não é o que cabe trazer aqui, né? O que foi trazido na queixa da paciente, mas de um vínculo que se formou, né? E o do crescer junto com esse paciente e acompanhando longitudinalmente a história dessa pessoa. Isso é uma coisa extremamente gratificante. Então era isso que eu tinha para apresentar a vocês.